Olá, aqui é o Dr. Dean Azevedo, osteopata, e nesse vídeo eu vou falar para você de um assunto que eu adoro, que é dor de cabeça, tá? Eu vou atender aí as respostas que vocês me solicitaram nos outros vídeos, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse aqui é um desenho para simular um crânio, tá? Uma face. Isso aqui é um desenho para simular a coluna cervical. Isso aqui é uma representação do coração e aqui a gente vê a artéria aorta, a gente vê as artérias carótidas, para poder explicar um pouquinho mais para você. Uma pergunta muito comum é: por que sentimos dor de cabeça? E a resposta, ela não é simples. Porque você pode ter um tumor, você pode ter um problema congênito, ou seja, você nasceu com uma deficiência, por exemplo, vascular. Você pode ter várias características de doenças que levam à dor de cabeça. Você pode ter um desequilíbrio bioquímico, você pode ter um efeito colateral de medicações, você pode ter uma dor de cabeça por um problema de fígado. Você tem muitas hipóteses de dor de cabeça, de maneira que é necessário sempre uma avaliação por um especialista. Porém, eu vou chamar a sua atenção para alguns fatores que podem te ajudar a entender para onde ir buscar ajuda, o que fazer nos casos mais críticos, os casos em que você não sabe nem quem procurar. É o seguinte: você pode ter processos degenerativos na coluna cervical. Processos degenerativos significa artrose, significa que as suas vértebras não estão com empilhamento adequado, que você tem um desgaste grande. Então, isso aqui simularia pequenos desgastes. Então, desgastes nas vértebras do pescoço pode ser um motivo que leva às dores de cabeça. Por quê? Porque existem nervos que saem da coluna cervical alta, tá? Bem do momento em que a cabeça se une ao pescoço, especialmente as duas primeiras vértebras do pescoço, e vem inervação para a região da cabeça. Então, um problema nas cervicais altas pode indicar dores de cabeça. Então, se você tem problemas no pescoço, isso é causa de dores de cabeça. Você também pode ter uma irritação dos gânglios cervicais. Você pode ter pequenas estruturas em atividade anormal. Tensões musculares, tensões vertebrais que vão levar a uma informação de alteração vascular para a região da cabeça. Isso significa que tensões no seu pescoço, ou aqui onde seria a sétima vértebra cervical e a primeira costela, no chamado gânglio estrelado, no gânglio cervical médio, no gânglio cervical superior, vão alterar a informação vascular para as artérias da sua cabeça. Significa que você pode ter pedaços da sua cabeça que não estão recebendo o aporte sanguíneo adequado. E corrigindo as tensões na região do pescoço, ou mesmo nas primeiras vértebras do tórax, de onde vem a inervação, para uma parte da inervação para essa região da cabeça, tá? Então isso mesmo, pode ser que você tenha um problema nas primeiras torácicas, no começo das costas, que vai levar uma informação de alteração vascular para a região da cabeça. Talvez você não saiba, mas o coração, ele tem uma inervação, ou seja, um comando que vem do sistema nervoso autônomo simpático, especialmente de T1 a T4, tá bom? Que se conecta, essa região aqui, se conecta com um nervinho chamado vago, que vai sair lá dentro do crânio, mais ou menos por aqui. E esse conjunto de inervações é que levam a informação vascular para a região da cabeça, ok? Então, um problema, sim, no coração, um problema nas primeiras vértebras torácicas, um problema na coluna cervical, pode ser a causa das dores de cabeça. E não é só isso. Você também pode ter pequenos desequilíbrios
nas suturas cranianas. Se você não entende o que é sutura, você deve lembrar da moleira da criança, da fontanela. Então as crianças, elas têm os ossos que não estão totalmente próximos quando é bebê. Na realidade, esse movimento ele é muito discutível, mas acredita-se na osteopatia que exista um movimento entre cada uma dessas suturas. É um movimento muito pequeno, mas ele existe. E um bloqueio osteopático craniano pode levar também a dores de cabeça. Esse é um motivo bastante significativo. A gente tem uma outra informação. Um problema em C7-T1, tá? Vamos colocar aqui, ó. Um problema em C7-T1, que é considerado um local de transição entre a coluna cervical e o tórax, pode fazer com que haja uma hipermobilidade na região de C5 e C6. Da mesma forma, um bloqueio, uma alteração de movimento nas cervicais altas pode levar também a uma hipermobilidade em C5 e C6. E é por isso que muita gente tem hérnia em C5 e C6, na quinta vértebra cervical com a sexta vértebra cervical. Então, um problema que se relaciona à hérnia cervical, a alteração de mobilidade nas cervicais altas e a alteração de mobilidade nas torácicas altas, pode ser a causa também das suas dores de cabeça. E não é só isso. Você pode ter também um distúrbio na convergência visual. Claro, os seus músculos dos olhos, eles também trabalham. E se você vai ler alguma coisa, vai usar o seu celular, ou vai usar o computador, e os seus olhos, eles não estão fazendo um movimento equilibrado, ou seja, um vai e o outro não vai, isso pode alterar também a forma que a sua cabeça é utilizada para poder enxergar algo. Você pode olhar para as coisas assim, assim, e isso leva a uma compressão na base craniana. Então, um problema na mecânica dos olhos pode estar relacionado à base craniana. Um problema na base craniana e nos olhos também pode ser alvo de uma disfunção mandibular. Um desvio na linha central dos dentes, em que desvios na mastigação podem tensionar mais músculos da face, como o músculo chamado masseter, como o músculo temporal, e levar a gatilhos de tensões musculares, a nódulos de tensões musculares, que também disparam dores de cabeça. Então, essas são as informações primordiais para que você compreenda que a sua dor de cabeça, ela pode ser resolvida através de uma consulta com o neurologista e o tratamento, ela pode ser resolvida através de uma consulta com o dentista, tá? Corrigindo a sua oclusão, equilibrando as tensões dos dentes, ela pode ser corrigida através de um problema visual, que pode ser realmente oftalmológico ou mecânico, e ela pode ser resolvida com uma consulta com um fisioterapeuta que entende de posturologia ou um osteopata que entende das disfunções mecânicas também do crânio. Claro que existem outras causas e existem bastante novidade aí, tem muitos artigos que falam sobre esse tema. Mas aqui eu acho que a gente consegue te ajudar um pouquinho a pensar sobre a sua dor de cabeça, ok? Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta, escreve as suas dúvidas que eu vou estar fazendo mais vídeos para você.